igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, amado? Deus abençoe a tua vida, que profetou, que dizimou, você que profetou, que não dizimou. Deus abençoe da mesma maneira. A tua presença aqui é uma oferta ao Senhor. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Deus abençoe as nossas crianças e continua usando cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Amado, quero te convidar para abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de número 36 a seguir. É uma passagem bastante conhecida da noiva de Cristo. Lucas 7, 36 a seguir, a qual fala acerca da pecadora que unge os pés do meu e do teu Jesus. Porque Ele é meu, Ele é teu. Ele me comprou, Ele te comprou pelo preço. A Bíblia diz que não foi com ouro e nem com prata, mas foi pelo seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Então, quando nós levantemos a mão, aceitemos, confessemos Ele como nosso único, suficiente e eterno Salvador, Ele escreveu o meu nome, o teu nome no livro da vida, e Ele é o meu e o teu advogado. Amém, amado? Todos em contrário, já está projetado, vamos ler em nome de Jesus. Fala assim a palavra de Deus ao meu e ao teu coração. Confesso para a igreja que passei o dia todo lendo uma passagem, meditando na passagem, e não tem nada a ver com essa passagem. Não sei o que Deus quer falar comigo, contigo. Está lá no livro de Gênesis, a palavra que eu li, que eu meditei. Vai fazer o que, né, igreja? Obedecer, né? Como fala o provérbio popular, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aleluia. Então vamos obedecer a voz do Senhor. Fala assim a palavra de Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima, e enxugava-lhe-os com o cabelo da sua cabeça e beijava-o, e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele dizei, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50, e não tendo eles com que pagar, pegou-lhe ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a qual mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Amém, amado? Amém. Louvado seja Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra, aí a tua palavra foi lida nesta noite, a qual é viva e eficaz, a qual, meu Deus e meu Pai, é como um martelo, diz o livro saber. Então nesse momento eu te peço em nome de Jesus, abra a porta da palavra, usa a minha vida, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que eu venha desaparecer, que o Senhor venha aparecer. Fala conosco nesta noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, porque a tua palavra é pura, a tua palavra salva, a tua palavra transforma, a tua palavra liberta, a tua palavra restaura. Então seja bem-vindo, Espírito Santo, assim como o Senhor falou através de cada oportunidade, assim como o Senhor falou através do louvor, continua falando conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Amém. Você pode aplaudir Jesus nesta noite? Amém. Amado, nós vemos que muitas das vezes Jesus ele era convidado para ir nos lugares. Poucas vezes Jesus se convida. Podemos observar quando nós começamos a ler o Novo Testamento, Jesus foi convidado pelo fariseu para comer pão com ele. Jesus aceita o convite. Jesus foi convidado para as bodas de Caná da Galileia e também Jesus aceita o convite. Sabe por quê? Porque nas bodas ia acontecer algo que só Jesus poderia resolver. Ia ter um problema no meio daquela festa de casamento, onde só ele
em a solução daquele problema. E Jesus é convidado por esse fariseu chamado Simão, a qual Jesus pergunta para ele: Simão, eu vou te fazer uma pergunta, na mesma palavra no português da Bahia. Eu vou te fazer uma pergunta, me responda. Tem um credor que tinha 2 devedores, um lhe devia 500 e outro 50. E nenhum dos dois tinha condições de pagar a dívida. E o credor foi e perdoou os 2. Agora eu quero que tu me dê a resposta. Qual foi dos 2 que amou mais aquele credor? Senão ele julga com inteligência, igreja. Senão ele podia não entender do mundo espiritual, mas de matemática ele entendia, viu? Ele sabia que a diferença de 500 para 50 era muito grande. Então como pode? Se um foi perdoado 500 e outro só 50, com certeza aquele que foi perdoado 500 foi o que mais amou. Simão julga certo. As causas terrenas ele julga certo, mas ele não tem espiritualidade para discernir quem é que está na casa dele, quem foi que aceitou o convite dele para sentar na sua mesa e para comer pão com ele na sua casa. E o interessante, eu tenho certeza absoluta que quando Jesus recebe o convite, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia de tudo. E Jesus já sabia da recepção, que ele ia ser recepcionado na casa de Simão. Jesus sabia que Simão não ia lavar os seus pés. Sabia ou não sabia, mano? Tu crê desta maneira? Porque eu creio deste jeito. Jesus já sabia quem ia louvar, qual ia ser o louvor, as oportunidades, quem ia estar aqui, quem não ia estar aqui. Eu creio desta maneira. Porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então mesmo Jesus sabendo que ele não vai ser bem recebido na casa de Simão, ele não rejeita o convite, ele aceita o convite. Ele vai até a casa de Simão, sabe por quê? Porque Jesus precisava de discipular pessoas que o acompanhavam. Jesus precisava discipular pessoas que ele escolheu para dar continuidade ao seu ministério, e discipular através de atitude, através de coisas onde os discípulos viessem entender e compreender a diferença do reino terreno para o reino espiritual. Então Jesus, como sabe de todas as coisas, ele aceita o convite, e outras vezes ele se convida. Não sei qual a tua necessidade, qual a minha necessidade, se é de você convidar Jesus, ou se é de Jesus se convidar. Porque tem coisas na minha e na tua vida que somos eu e você que temos que fazer. Temos que reconhecer que precisamos da presença de Jesus, independente que Jesus sabe o que está acontecendo, independente que Jesus sabe o que vai acontecer. Muitas das vezes ele espera uma atitude minha e tua. Para quê, pastor? Para mudar o cenário, para mudar a minha visão, para mudar a tua visão, para mudar o meu entendimento diante da situação que vai acontecer na minha e na tua vida. Porque saiba você que a Bíblia diz que tudo sem exceção, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então isso aqui que aconteceu foi para o meu bem, para o teu bem, para nós estarmos aqui nesta noite falando dessa passagem gloriosa, trazendo as experiências desta passagem, que aconteceu há muito tempo atrás no ministério terreno de Jesus, para aplicar na minha e na tua vida. Simão não deu a recepção que Jesus merecia, não lavou os pés, não ungiu Jesus, não cumprimentou Jesus com o santo, era costume, era tradição. Então ele não deu a mínima para a pessoa de Jesus. Convida Jesus para comer pão na sua casa, mas não recepciona Jesus como Jesus merecia ser recepcionado, porque ele é o rei, igreja. Ele tem que ser recepcionado por mim e por você, como meu rei, como teu rei, como meu Senhor, como teu Senhor, independente da circunstância, independente do que está acontecendo comigo e contigo. Jesus, ele não perdeu o controle da situação, ele está no controle da minha vida e da tua vida. Basta só uma palavra dele, ele liberar uma palavra dele sobre a minha vida e sobre a tua vida, e toda a minha história, a tua história, o meu deserto, o teu deserto, se transformar num manancial de águas doces. Então, quando Jesus está lá na casa de Simão, a Bíblia diz que quem rouba a cena não é Simão.
Simão, ele se coloca duas vezes como juiz. Uma vez por livre e espontânea vontade, sem Jesus pedir, sem Jesus chamar, ele se acha no direito de julgar. Quando Simão observa aquela cena que está acontecendo, Simão olhando ali, aquela mulher entrando, chorando nos pés de Jesus, ele sabia que ela era pecadora, sim. Aquela mulher não era uma mulher que tinha uma vida oculta diante da sociedade. Os pecados dela não eram encobertos, os pecados dela todo mundo sabia, pela forma dela agir, pela forma dela vestir, pela forma dela se portar. Então Simão sabia que ela era uma pecadora. Isso ele tinha certeza absoluta. Mas julgar o ministério de Jesus, julgar o meu e o teu ministério, quem é Simão para julgar o meu e o teu ministério? Quem é Simão para se achar no lugar de Deus, para trazer, aleluia, à tona aquilo que Deus não revelou, aquilo que está em oculto perante os olhos dele? Ele conhecia a mulher, conhecia, é verdade. Ele sabia que ela era uma pecadora, sabia. Mas Jesus ele não conhecia. Jesus ele não conhecia. Então isso me faz entender que Simão convida um desconhecido para entrar na sua casa. Me faz entender que ele convida um desconhecido para sentar na sua mesa, para comer pão com ele. Por isso que ele não dá a mínima para Jesus, por isso que ele não lava os pés de Jesus, por isso que ele não unge Jesus. Sabe por quê? Para Simão Jesus era um desconhecido. Talvez ele tenha ouvido falar de alguns milagres que Jesus tinha operado, mas isso não contentava, isso não significava que Simão conhecia Jesus. Ele queria ver com seus próprios olhos. Ele queria Jesus debaixo do seu teto. Ele queria Jesus sentado na sua mesa. Ele queria Jesus comendo pão com ele, mas ele não queria reverenciar o Jesus que merece toda a reverência no céu e na terra. Querer Jesus é bom, amado. É gostoso ter Jesus, mas prestar as devidas reverências que Jesus merece. Eu e você estamos preparados para isso? Então, quando Simão vê aquela cena, eu fico imaginando aquele cenário, aquela mulher entrando com a identidade dela revelada para todos que estavam ali na casa de Simão, que ela era uma pecadora. E ela não olha para os apontos, ela não olha para os olhares de julgar, de condenação, não. Sabe o que ela quer? Ela quer adorar Jesus. Ela quer reverenciar Jesus, independente dos seus pecados, independente das condições que ela se encontrava, independente da opinião de Simão, da opinião dos discípulos, da opinião dos demais convidados. Sabe o que era que aquela mulher queria? Entregar o seu melhor para Jesus. Opiniões de segundo e de terceiro, não. Ela estava interessada em oferecer o seu melhor para Jesus. Ei, não se preocupa com o que os outros pensam, deixa de pensar ao teu respeito. Entrega o teu melhor para Jesus, independente dos apontos, das calúnias, independente das acusações. Quem te conhece por dentro e por fora, Jesus, ele contempla a tua vida, o teu deitado e o teu levantado. Não é Simão que vai impedir você de adorar. Não é Simão que vai impedir você de oferecer o melhor para Jesus, não. Simão não tem esse poder, igreja. Deixa Simão pensar, deixa Simão julgar, deixa Simão apontar. O teu negócio não é com Simão, o teu negócio não é com A, não é com B, não é com C, não é com D. O teu negócio é, sabe com quem? É com Jesus. Então se o teu negócio é Jesus, Simão não te para, a calúnia não te para, a luta não te para, o aponte não te para. Sabe por quê? Porque tu sabe que nos pés de Jesus tu é conhecida e reconhecida, porque ele é Deus que reconhece aquele que o adora em espírito e em verdade. Aleluia. Simão é uma bênção de Deus. E Jesus usa Simão para me ensinar e para te ensinar. Qual é a posição que você se encontra nesta noite? Não responde para mim não. Fica para tu. De Simão ou de pecador arrependido, lavado e remido pelo sangue de Jesus? Porque se for de Simão, tu vai julgar tudo. Tu vai deixar a posição de pecador lavado e remido no sangue de Jesus e assumir a posição de juiz.
E Jesus não me chamou, não te chamou como juiz. Jesus me chamou e te chamou como adorador, como aquele que peca todos os dias. É a minha Bíblia que diz isso. Nós pecamos através de gesto, palavra, pensamento, atitude. A Bíblia diz que se eu e você falarmos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Não há verdade em mim, não há verdade em você. É por isso que eu preciso de Jesus. Sabe por quê? Porque é Ele que me purifica, é Ele que me santifica, é Ele que me defende das acusações de Satanás, é Ele que te defende, igreja. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Se Ele fosse profeta, olha aí, amado, que ousadia. Como é que pode, para tu ver, julgar o ministério de Jesus e o meu e o teu? Jesus abriu os olhos dos cegos, Jesus multiplicava pão, peixe, Jesus acalmava a tempestade, Jesus transformava água em vinho, andava sobre as águas. E eu e você que não fazemos isso, tu acha que vai ser diferente na minha vida, na tua vida? Não vão julgar o meu e o teu ministério, não vão procurar uma forma de me afastar dos pés de Jesus, de me afastar dos pés de Jesus. Vai procurar sim, mas a decisão de aceitar é minha e é tua. Não saia dos pés de Jesus, independente da luta, independente da adversidade, independente do apuro, da tempestade, da calúnia. Nos pés de Jesus tem perdão, nos pés de Jesus tem honra, nos pés de Jesus tem mudança de cenário, mudança de cativeiro, porque Ele é o Deus que transforma a igreja. Aleluia. Jesus transforma. Se Ele fosse profeta, Ele sabia quem era e qual era a mulher que estava ali tocando. Aí eu fico olhando assim, Simão fariseu, como conhecedor das escrituras sagradas. Será que ele nunca leu a profecia do profeta Isaías, que Deus chama Ciro de meu ungido, a quem tomo pela mão direita? Ciro ainda não havia nascido e Deus conhecia Ciro. Deus chama Ciro e chama Ciro de meu ungido. Será que Simão não conhecia as escrituras sagradas? Não sabia o que Deus, Jeová, fez na vida de Raabe, tirando ela da prostituição da cidade de Jericó e colocando ela na linhagem do rei Davi? Simão sabia tudo isso, amado. Simão era conhecedor, mas praticar, ele era religioso. Para isso que ele convidou Jesus, para observar Jesus. Será que Simão não sabia que o povo tinha ficado cativo 70 anos na Babilônia e que Deus tinha usado um rei ímpio, um rei chamado Nabucodonosor, para pegar o povo dele escolhido e levar cativo para a Babilônia? Simão sabia, mas Simão não se importava. Ele queria sentir o prazer de julgar o ministério de Jesus. Muitas pessoas sabem das promessas que Deus tem na minha e na tua vida. Muitas pessoas sabem que Jesus me chamou, que Jesus te chamou, que Jesus te escolheu, que Jesus me escolheu, e mesmo assim não tem temor de Deus, e toca em mim, e toca em você, toca no meu ministério, toca no teu ministério. Mas eu tenho um recado de Deus para você. Ei, fica em paz, porque a minha luta, a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Deixa que Jesus vai te justificar, deixa que Jesus vai tomar a tua beleza e vai mostrar que Ele é Deus e que foi Ele que te chamou, que foi Ele que te escolheu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amado, as coisas de Deus vêm na contramão da ótica humana. Aí eu olho para as escrituras sagradas, eu vou sair muito aqui de Lucas 19. O homem que toma a escolha, toma a decisão de assumir uma posição onde ele ia encontrar uma rivalidade muito grande, uma rejeição muito grande. Então errar é humano. Quando Zaqueu toma a decisão de ser cobrador de imposto, de ser publicano, Zaqueu sabia das consequências que ele poderia passar. Ele sabia que ele poderia ser rejeitado por toda a nação judaica. Ele está se aliando ao adversário, ao Império Romano. Ele está assumindo um cargo que explora pai de família, cobra imposto, independente do que a pessoa tem ou não, ele não quer saber.
quando Zaqueu tem a oportunidade de mudança, sabe o que ele faz? Ele abraça a oportunidade. Quando ele ouve falar de Jesus, nasce no seu coração o desejo dele ver Jesus. Então ele faz o que, pastor? Ele toma atitude. Ele não teve atitude de assumir um cargo, de ser rejeitado, perseguido, tido como defraudador, tido como traidor da sua nação. Então agora quem vai ter que tomar atitude para sair daquela situação é Zaqueu. Foi ele que entrou, é ele que tem que sair, é ele que tem que fazer por onde fazer com que a sua vida venha mudar, com que venha mudar a sua história, o seu cenário, o seu cativeiro. E ele faz o quê? Ele procura uma forma de ver Jesus. Aleluia. A solução da minha e do meu e do teu problema está em Jesus, igreja. Procura uma forma de chamar a atenção de Jesus, que foi o que Zaqueu fez. Zaqueu não queria saber se a multidão olhava para ele e via ele como um defraudador, como um traidor. Não, Zaqueu tomou uma decisão: eu vou ver Jesus, eu vou chamar a atenção de Jesus. E o que foi que ele fez? Ele sabia onde Jesus ia passar. E tu sabe onde Jesus está. Tu sabe onde encontrar Jesus. Tu sabe como chamar a atenção de Jesus. Porque tu sabe isso. Isso não é oculto perante os meus olhos, perante os teus olhos. Tu sabe como chamar a atenção de Jesus. Eu estou repetindo porque Deus está mandando eu repetir. Você sabe como chamar a atenção de Jesus. Você sabe como trazer Jesus para perto, como ter Ele do teu lado, te guiando, te ensinando. Você sabe disso porque não é coisas ocultas, é revelada para mim e para você. Glória a Deus. Aí Zaqueu sobe na figueira brava. Aí Jesus vai passando uma multidão, um monte de Simão atrás de Jesus. Ele estava no meio, viu? Tiago, João, os discípulos estavam no meio, porque discípulo tem que aprender com o mestre. Aí de repente Jesus para no lugar certo, debaixo da figueira. Jesus, ele não erra o alvo, igreja. Jesus sabe do meu nome, do teu nome, do meu endereço, do teu endereço, do meu sobrenome e do teu sobrenome. Ele contempla o meu deitar, o teu deitar, o meu levantar e o teu levantar. Não fica preocupado, não. Ele não vai passar de uma vez para ninguém, a tua bênção para ninguém. O que é teu, o que é meu. Então é só você confiar e esperar no Senhor, e no tempo de Deus vai acontecer na minha e na tua vida. Glória a Deus. Ei, Jesus, ei, Zaqueu, desce depressa. Valeu a pena ou não valeu a pena? Valeu a pena subir, valeu a pena se esforçar. Agora tem que descer, e tem que ser depressa. Talvez ele teve dificuldade para subir, para descer é fácil, né, irmão? Isso é provérbio. Para descer é fácil demais, para perder é fácil, para conquistar é difícil. Mas quando Jesus convida ele, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aí nós paramos para comparar uma passagem com a outra. Zaqueu, um homem que era desprezado, que era visto como defraudador, como traidor da nação. Jesus se convida: eu quero pousar na tua casa. Desce, Zaqueu, porque é hoje. Hoje me convém pousar na tua casa. Mas no líder religioso, no fariseu, daquele que achava tudo, que Jesus não era profeta, porque ele não sabia que uma pecadora estava ali, tocando nos pés dele, chorando nos pés dele, tem que convidar Jesus. Porque ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, igreja. Aleluia. Porque ele olha diferente dele de você. Eu e você olhamos e julgamos a aparência. Não, Jesus é diferente. Jesus, ele olha, examina, esquadrinha, é os pensamentos, é o coração. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu não sei o que tu vai falar, mas Jesus sabe. Eu não sei o que tu fala daqui para casa, de casa para aqui, no teu local de trabalho. Eu não sei como que você tem analisado, avaliado aquele que prega, aquele que louva,
Agora eu fico imaginando Pedro, amado. Nós falamos muito de Pedro porque Pedro dava trabalho, viu, igreja? Pedro dava tanto trabalho para Jesus que é igual muitos crentes nos dias de hoje. Não é convertido, andou com Jesus, viu Jesus se transfigurar, viu Jesus andar sobre as águas, multiplicar pão, multiplicar peixe, viu Jesus ressuscitar morto, viu um monte de milagres, todos os milagres. Pedro estava no dia que Jesus transfigurou. E a transfiguração de Jesus não converteu Pedro. Milagre não converte ninguém, o que converte é aqui, ó. Porque o milagre a pessoa vive hoje, daqui uma semana já esqueceu. Muitas das vezes Jesus arranca do lamaçal do pecado, arranca das drogas. Eu estou falando é porque Deus está mandando. Muitas das vezes Ele fecha a sepultura, dá livramento, e daqui 5 minutos, daqui 1 hora, 2 horas, nem lembra mais que Jesus deu livramento. Mas Ele me trouxe aqui nesta noite para te falar: ei, não esquece da onde Ele te tirou. Não esquece, porque da onde Ele te tirou, o diabo queria te tragar, o diabo queria te matar, mas Ele te arrancou de lá com as mãos dele poderosas e te colocou de pé, e ninguém pode te derrubar. Sabe por quê? Porque você está lavada, remida com o sangue dele que foi vertido na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Zaqueu desce e recebe Jesus com alegria, com júbilo. Como que você tem recebido Jesus? Como que você tem recebido a ordem de Jesus? Porque Jesus não pediu não para Zaqueu descer. Jesus mandou. Se você parar para analisar as escrituras sagradas, você vai ver Jesus sempre mandando. Vai para o outro lado. E quando eu dispenso a multidão, por gentileza, vocês podem ir para o outro lado, enquanto eu fico aqui dispensando. Não, Jesus manda. Sabe por que Jesus manda? Ele manda no céu, igreja. Ele manda na terra. Ele manda no inferno. Ele manda no vento. Ele manda e o peixe obedece. Ele manda e a figueira obedece. Ele manda e o corpo obedece. Ele manda, mata e tudo obedece. Tu acha que comigo e contigo é diferente? Ele manda eu e você, mas nós obedecemos se nós quisermos. Não somos forçados a obedecer às ordens de Jesus. Então Zaqueu desce, recebe Jesus com alegria. Jesus agora vai para a casa de Zaqueu. Só que na casa de Zaqueu o negócio vai ser diferente. Quem vai julgar é a multidão. A multidão está lá, a multidão está escutando Jesus se convidar. E a multidão diz: ele vai entrar mesmo para ser hóspede de um homem pecador? Ele não é profeta coisa nenhuma. Se ele fosse profeta, ele sabia quem era e qual era a mulher que estava tocando nele. Está vendo que Simão está na multidão? E Zaqueu não. Zaqueu é diferente. Zaqueu reconhece que ele está errado. Zaqueu reconhece que ele precisa de mudança. Zaqueu reconhece que ele precisa mudar o caminho que ele está trilhando, que ele está seguindo. Enquanto a multidão pensa que não tem jeito para Zaqueu, enquanto Simão pensa que não tem jeito para aquela pecadora, aí Jesus chama ele: Simão, vem cá, eu vou te fazer uma pergunta, me responde. Eu já falei com o credor, faz o julgamento. Aí Jesus esculacha, abre a mente de Simão, dizendo: tu está vendo? Eu entrei na tua casa, tu não lavou meus pés. Eu entrei, eu aceitei o convite, não aceitei? Tu não lavou meus pés, tu não me ungiu, tu não me cumprimentou com ósculo santo. Mas os meus pés não ficou sem ser lavados, Simão. Eu não vou sair daqui com os pés sujos. Eu não vou sair daqui sem ser ungido. Sabe por quê, amado? Se eu e você não fazer, Jesus levanta outro para fazer o meu e no teu lugar. Mas ele não sai sem ser reverenciado, sem ser glorificado. Não sai, igreja. Se eu e você não quiser fazer, tudo bem, ele não vai me obrigar, não vai me obrigar. Pode passar de lado, pode fingir que não viu, mas sempre vai levantar um sirineu para ajudar. Aleluia. Sempre vai ter um bom samaritano para passar azeite
aquelas pessoas estão lá. Eu fico imaginando eu no lugar de Pedro. Eu não vou não. Jesus perdeu a visão. É assim? Quando alguém toma uma decisão que contraria a nossa vontade, está fora da visão. Na casa de Zaqueu, Zaqueu é mal falado. Zaqueu é conhecido por todo mundo. O que vamos falar depois? Pedro estava na casa de Zaqueu com Jesus. João estava na casa de Zaqueu com Jesus. Porque tem pessoas que assim se preocupam mais com o que os outros vão falar em fazer a vontade de Jesus. Se eu estava com Jesus, rapaz, se foi Jesus que se convidou, se foi Jesus que me chamou, se Jesus estava junto, alguma lição Ele vai me ensinar, alguma coisa eu vou tirar para edificar a minha vida, porque aonde Jesus manda eu e você entrar, Ele responsabiliza pela minha entrada, pela tua entrada, pela minha saída, pela tua saída. Aonde Ele colocar os pés junto comigo e junto contigo, vai ter reboliço de Deus, vai ter milagre de Deus, vai ter transformação de Deus, porque Jesus, Ele não entra numa causa igreja para perder, Ele não entra numa situação para deixar da mesma maneira. Mas eu estava com sede para pregar e a voz está quase sumindo. Eu estava com sede para pregar, que esse dia eu sou pregando. Escalava todo mundo para pregar, para dirigir, para interceder, doido para pregar, e esse dia eu estava pregando, mas estava bem essa pregação. E tu sabe o que aconteceu? A minha metade me acordou no meio da pregação. Agora está começando a atrapalhar dormir. Não acredito, irmão. Eu lá no manto com Jesus pregando no deserto, poucas pessoas, e a mulher me acorda e diz: eu estava pregando, por que tu faz isso? Já que eu não prego na igreja, deixa eu pregar em sonho. Ela mesmo assim também, viu, igreja? Quando fica 2 cultos sem dirigir, você tem uma oportunidade, tu viu? Aí vai dirigir, não me deu oportunidade de novo. Então, sem fazer nada, tu me colocou de campo, desse jeito. E Jesus, com misericórdia, Jesus, eu estou fazendo o quê? Amém, amado? Amém. Aí eu vejo lá a multidão igual o fariseu, julgando, escolhendo em que casa Jesus deve ou não entrar. Ele vai entrar para ser hóspede de um homem pecador. Mas quando foi Simão que convidou, tu viu alguém falar? Tu viu a multidão se impor? Dizer não, na casa de Simão ele não vai não. Não, Simão é o líder religioso, é conhecedor das escrituras. Jesus vai ser bem recepcionado. Se engana de julgar pela aparência, igreja. Na casa de Zaqueu, que era um pecador, ele foi bem recepcionado. Na casa de Simão, ele não saiu sem ser bem recepcionado. Sabe modo de quê? Modo de uma pecadora. Modo de uma pecadora que nem Zaqueu. A Bíblia diz que de repente Zaqueu se levanta. É eu que estou falando que se levanta, viu? A Bíblia não, perdão. É porque a atitude de Zaqueu é tão bonita e tão forte que eu posso pensar, imaginar que ele se levanta. Porque ele era baixinho, né, igreja? A Bíblia diz que ele era baixinho, de pequena estatura, creio eu que igual a minha esposa. Baixinho, chegar em casa o negócio vai pegar. Creio eu que tinha dificuldade para estar no meio da multidão. Então por isso que eu falo que ele se levanta. Senhor, eu fico imaginando que se eu estivesse no meio, eu quero ver o que essa abençoada vai falar agora. Igreja, eu sou assim. Estava frio na barriga. Meu Deus, será que Zaqueu vai fazer? Será que discurso Zaqueu vai dar? De Zaqueu não pode vir nada bom. Eu sou realista, igreja. Se eu tivesse lá, eu tinha pensado desta maneira. Zaqueu é bom para roubar, para defraudar os outros. Nunca vi o discurso de Zaqueu. Será o que ele vai falar? Esse é o segredo, hein? Esse é o segredo da vida espiritual. É onde pensamos que não vai dar nada. É da onde pensamos que não vai sair nada. É da onde pensamos que é aonde eu e você, eu vou falar porque Deus está mandando. É aonde eu e você não queremos investir, que dá. E muitas das vezes nós investimos no lugar errado, na pessoa errada. Aleluia. Muitas das vezes é aquele que você pensa que eu penso daí, aí não vai dar nada, aí não tem jeito. Que é lá que Jesus vai trabalhar, que é lá que Jesus vai usar, que é lá que
De repente, Senhor, se alguma coisa, se você não tivesse lá para a cara de pau, Ele sabe muito bem o que Ele fez. Se alguma coisa, nós estamos assim, né? Nós não queremos ver o final, queremos interromper, queremos parar pela metade, não queremos deixar Deus concluir a obra, o ministério, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te falar: ei, passa um pouquinho para trás, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Ele usar quem Ele tiver de usar para ser testemunho na minha vida e na tua vida. Aleluia. O testemunho de Zaqueu era feio mesmo, defraudador, traidor, enganador, mas as palavras de Zaqueu mexeu com Jesus. Mexeu com Jesus. Se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Vai ser com juro e com correção monetária. E metade dos meus bens eu vou distribuir para os pobres. Zaqueu está se libertando da avareza. Zaqueu está tomando uma atitude que vai mudar a sua vida definitivamente. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que depois que Zaqueu toma essa atitude, Jesus se pronuncia. E quando Jesus se pronuncia, uma coisa linda, maravilhosa, igreja. Hoje, Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então a mudança de Zaqueu foi rápida. Hoje veio salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe por que hoje, igreja? Porque o amanhã não existe, amado. A Bíblia diz que amanhã pertence a Deus. A Bíblia diz que basta cada mal o seu dia, cada dia o seu mal, investir as coisas. Mas tu entendeu que é inteligente? Então eu não sei, você não sabe se você vai viver o amanhã. O negócio de Deus contigo é hoje. Glória a Deus. Quando Deus se apresenta para Moisés na sarça ardente, que Moisés pergunta: e aí, quem é que eu vou falar que me enviou? Me dá um nome. Fala que o Eu Sou que enviou. O Eu Sou está no presente. Deus está presente nesta noite, nessa minha vida, a tua vida, o meu coração e o teu coração. Então não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje. Toma uma atitude hoje, toma uma decisão hoje. Aleluia. É hoje o negócio de Deus contigo. Sabe por quê? Se tu tomar a decisão hoje, se tu tomar a atitude hoje, amanhã tu vai viver em novidade de vida. Aleluia. Vai ser passado, vai viver presente. Deus vai estar presente, Deus vai trabalhar, Deus vai agir, Deus vai operar na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Imagina se Jesus pensasse igual a multidão: vou nada na casa de Zaqueu. Zaqueu é pecador, Zaqueu é defraudador, Zaqueu é isso, Zaqueu é aquilo. Imagina se Jesus pensasse igual eu e você. Será que eu estaria aqui pregando nesta noite? Será que tu estaria aí ouvindo a palavra de Deus nesta noite? Mas eu glorifico a Deus porque Ele não vê como me vê. Enquanto o homem vê a aparência, Ele contempla o teu coração. Enquanto eu vejo você aqui sorrindo, Jesus, Ele contempla as tuas lágrimas no teu travesseiro. Jesus contempla você chorando, lavando a louça na pia. Jesus contempla você sendo humilhada na tua vizinhança, na tua família, no teu local de trabalho. Mas Deus manda te falar nesta noite: ei, fique em paz porque eu vou agir. Fique em paz porque eu vou trabalhar. Fique em paz porque quem mexer contigo está mexendo comigo e sou eu que te justifico. Aleluia. Deus, Ele não tem culpado por inocente, tem inocente por culpado. Errou com Jesus é correção. Aleluia. Acertou com Jesus é exaltação. E é gostoso quando Ele me corrige e me corrige que nós erramos. Sabe por quê? É a demonstração do amor dele por mim e por você. Então não fica triste quando alguém te repreender, te corrigir, não. Porque se ela está te mostrando que tu está errado, o caminho certo, é porque ela preza por ti, é porque ela ama a sua vida, é porque ela te ama. Então aceita a correção, que a correção vai você vir para o caminho certo, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus, vou voltar lá em Simão, viu?
Simão, está vendo, Simão? Não teve água nos pés, mas foi lavado com lágrimas, né, igreja? Que coisa linda, né? Tu não ungiu, mas eu estou ungido. Filha, os teus muitos pecados que são perdoados. Glória a Deus. Agora para pensar comigo. Já pensou se aquela mulher não tivesse tomado a atitude de ir até Jesus? Já pensou se ela tivesse preocupada o que é que vão pensar de mim? O que é que vão falar de mim? Amado, quem tem salvação para te dar é Jesus. Para de se preocupar com o que os outros pensam, ou deixa de pensar ao teu respeito. Quem te comprou na cruz foi Jesus. Quem morreu por você foi Jesus. Quem tem exaltação é Jesus. Quem tem salvação é Jesus. E quando o homem te aponta, te julga, Jesus te usa, Jesus te exalta, Jesus, Ele contempla a tua vida, igreja. Aleluia a Deus. Então nós temos, amado, que não é quem convida que recebe a bênção. É que tem a atitude de saber reverenciar o convidado. Poderia ser diferente, né? Simão ter ungido, ter lavado os pés de Jesus, colocado o tapete vermelho para Jesus. Mas se isso tivesse acontecido, nós não estávamos aqui falando da atitude desta pecadora. Porque Simão tinha feito melhor do que ela. Mas não é assim que funciona no mundo espiritual. Não é assim que funciona, igreja. Não é com aparência, não. É com demonstração de arrependimento, de reverência. Foi isso que aquela pecadora fez. Ela se prostrou, ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, ela enxugou com seus cabelos, independente dos apontos, da acusação, independente da opinião de Simão, ela saiu dali, sabe o quê? Perdoada. Sabe por quê? O pregador que perdoa pecado, o pregador que tem poder para dizer: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para operar o perdão na vida daquela mulher. E sabe uma coisa que alegra o meu coração, sem hipocrisia? Que esse mesmo Jesus, Ele está aqui nesta noite. Pastor, eu não creio, é problema teu, eu creio. Eu creio porque eu creio que todas as promessas que Ele fez na minha vida, dentro das Escrituras Sagradas, se sair daqui, eu espero cumprir, e se cumprir eu dou glória misturado com aleluia, porque é assim que a Bíblia me ensina. Mas aqui dentro, ó, aqui dentro não falha. Se Ele que prometeu aqui, ó, pode tomar posse que tu vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Se Ele falou aqui dentro, tu pode receber e sair igual aquele centurião saindo, crendo que quando chegasse em casa, o seu criado estava curado, porque o que ia curar o criado dele era a palavra que Jesus liberou, porque ele falou: Senhor, eu não sou digno de que tu entre debaixo do meu telhado, diz somente uma palavra, eu não preciso nem do Senhor ir lá, não precisa te dar esse trabalho, não precisa te incomodar, libera a palavra aqui que o milagre acontece lá. Tu sabia que se tu crer desta maneira, quando tu chegar na tua casa, tu vai encontrar o milagre, tu vai viver o milagre dentro da tua casa, no teu local de trabalho, tu vai viver o milagre. Sabe por quê? Deus, Ele vela pela palavra para cumprir. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se saiu da boca dela, espera que tenha endereço certo e tempo certo de se cumprir. Amém, amado? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Quero convidar a nossa pastora Edileuza para dar tempo no trabalho, e as palmas louvam e exalta o nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Marco, continue usando a vida dele em nome de Jesus. Se coloque de pé nesta noite gloriosa, palavra gloriosa que falou conosco grandemente. Eu saio daqui em posse de vitória, em nome de Jesus. Que o nosso Deus é bom em todo tempo. Amém? Glória a Deus. Amanhã é o quarto dia, para a honra e glória do Senhor, da campanha de oração. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem.
1h, em nome de Jesus, das 8 às 9, ou das 20 às 21, né? Em nome de Jesus Cristo. São 45 minutos de oração e 15 de palavra, amém? Então venha colocar de joelho, aleluia. Perdão, venha clamar ao Senhor. Na sexta-feira, nós também temos, por esta causa me coloco de joelho. Clama-me e responder-te é quarta, amanhã, quinta culto de libertação e sexta, por essa causa me coloco de joelho, amém? Amém. À noite e quinta pela manhã nós também